Agora temos uma ilustre membro do nosso grupo, a Eli, todos conhecem. Todos conhecem do amor que ela tem aos gatos. Chico, Tobias e a... Tem a Bárbara e a Carmela. Aumentou mais dois. Mas é amor aos gatos com rabo ou sem rabo? Tem dois gatos, né? Dois tipos de gatos. Dois, mas sem rabo na casa. Conta um pouquinho como está a Carmela. Carmela, né? Tá bem. Bom dia, pessoal. A Carmela está bem, mas vai operar pela sexta vez. Mas ela está pela primeira vez, uma gata feliz. Então é isso que importa, né? Ela é guerreira, né? Ela é. Eli, o show é seu. Obrigada. Quero completar, o Anderson também gosta muito do Egito. Tem um sentimento muito profundo por lá, mas eu gosto mais que você, que fiz uma tatuagem de 20 horas na perna que eu quase morri. Então eu acho que eu gosto mais do Egito do que É o você. olho de... Oi? O olho, né? Não, tatuei a Nefertiti. Não tatuaria de novo. Volta. Muito bonita. Pessoal, bom dia. Eu estou há quase 5 anos aqui. Eu sempre falo a mesma coisa de forma diferente, então hoje eu vou contar uma história, a história da impressão. Porque se não fosse essa história toda que eu vou contar, hoje eu não estaria aqui. E nem o Zé também teria lá as impressoras dele para alugar, e o pessoal que faz manutenção, não teria nada disso. Então, essa história começou lá atrás, no século XV. Esse daqui, só para o pessoal não esquecer, é a parte de serviços que a gente faz, de pré-impressão, impressão especial, digital, offset, serigrafia, a parte de acabamentos. Então a história da impressão começou lá no século, antes do século XV, e não existiam impressoras, nem designers, não existia. Então existiam os copistas. Os copistas tinham aquele que ilustrava, que fazia os desenhos no pincel, e aquele que escrevia à mão. Na época, a escrita e os livros dos copistas eram limitados ao pessoal que tinha mais dinheiro, que eram os mais ricos, os mais da classe baixa, eles não tinham acesso a isso. Então o pessoal ficava lá horas e horas, era uma profissão. Na época, o mais comum eram os monges copistas. Lá no século XV, o Gutenberg fez vários estudos e desenhos e criou a imprensa. Hoje a imprensa, jornalismo se chama imprensa por causa da prensa de impressão. Então ele desenvolveu... Onde que é que faz a luzinha mesmo? Do vermelho? Ele desenvolveu essa prensa aqui, aonde as pessoas tinham que girar essa manivela para a placa descer, a placa montada aqui, descer e prensar o papel. Essa daqui é uma máquina original da época. Essa plaquinha descia, prensava o papel, então vamos dizer que um dia eles conseguiram imprimir meio livro. O primeiro livro impresso em maior escala foi a Bíblia. Então foi aí que tudo começou e que a Bíblia começou a ser admirada pelo mundo. Essa daí, a Vema não começou lá na época de Gutenberg, no século XV, mas começou ali na década de 50, 60. E naquela época a gente usava tipografia. Não sei se alguém conseguiu fazer um aula comigo e conhecer a parte de tipografia, que a gente tirou de lá, na verdade. A gente doou o ano passado. Então até o ano passado a gente tinha essa parafernália, né? Que podemos fazer lá na gráfica. Opa! Então, eram feitos cada letrinha, aqui ó, eram feitos de um metal invertido. Aqui é o tipógrafo, a gente tinha esse profissional lá na Vema. Eles montavam a chapa de impressão letra por letra. Os desenhos eram feitos por clichê, era tudo invertido de trás para frente para bater no papel e ficar legível. Então, são os tipos, a montagem da chapa. Essa daqui é mais ou menos a cara que a chapa tinha. Aqui é o clichê, aqui as letrinhas. Depois aqui ele tirando uma prova manual. Aqui é a máquina de tipografia, onde a chapa bate no papel aqui. E aí a gente tem a impressão tipográfica, que tem uma qualidade bem inferior. Mas foi lá que tudo começou. Essa parte aqui é clichê.
Hoje em dia ainda se usa essa parte, esse método de impressão para fazer a xilografia. É um tipo de impressão mais rústica, mas que tem seu valor ainda. E aí entra a impressão offset. Eu estou lá na gráfica há 25 anos. Quando eu entrei lá, a gente trabalhava ainda com a tipografia e os layouts das provas eram passadas todas por fax. Então a gente melhorou muito a tecnologia. Hoje em dia a gente tem a impressão em offset. Então a história começa aqui, onde a Otacília faz o layout, desenvolve o layout, deixa a coisa linda lá no computador. Não tem prova impressa na mão ali com a graxa, como era usado antigamente. Depois vem para a pré-impressão, onde eu vou ver o arquivo, se as imagens estão ok. Na verdade, a Otacília é a única cliente minha que me manda um arquivo incrível, que eu já mando direto para a impressão. Mas a maioria dos clientes me mandam arquivos, eu tenho que revê-lo inteiro, montar a impressão. E aí, daqui da pré-impressão, vai a cópia para a chapa da máquina de offset. A imagem é transferida para uma chapa que é passada para o papel. E aí a gente tem o resultado de todos os impressos. A gente tem também, além do offset, a impressão digital, que vale, ela tem um custo um pouco maior por folha, ela é mais rápida, vale para menores tiragens, mas eu consigo entregar no mesmo dia ou em 24 horas. Então, a impressão digital para pequenas tiragens e para impressões de tamanhos grandes a gente usa o plotter, que dá para imprimir também numa mídia diferente, que é o adesivo vinil e a lona. Então, meus pedidos de referência são para empresas da área médica, que usam muito receituário especial, cartão de visita, pasta com bolsa, pasta para exame, envelope para exame e toda a parte de papelaria. Na área da área alimentícia, a gente pode fornecer comanda, capa de cardápio, miolo de cardápio, cartão de visita, formulários, jogo americano e vários outros tipos de impresso. Nas indústrias e importadoras, a gente pode fazer, esse daqui é um trabalho recente, onde ela tinha uma etiqueta que ela colocava no saquinho plástico e hoje a gente imprimiu uma série de embalagens para ela e as vendas dela aumentaram em 60% só com essa mudança de material aí dos cookies dela. E a parte de corporativos, então para empresas corporativas a gente pode imprimir de tudo. Papel timbrado, envelope, cartão de visita, folders, catálogos de produtos, entre outros. Na parte de eventos também, a gente pode fazer aquele kit de congressos, onde tem crachá, pasta e outros impressos. E para festinha de aniversário e festa de casamento, a gente também faz toda a parte de impressão. Então, a Vema ela existe há muito tempo, eu estou lá há muito tempo também, e o nosso diferencial, na verdade, é o atendimento ao cliente. Eu atendo pessoalmente todos os clientes, faço questão de conhecê-los, saber o que ele precisa e, dependendo do impresso, eu acompanho a impressão para que ele não tenha o que reclamar no final. Então, o nosso diferencial, com certeza, é o atendimento. Eu sou a Elida Gráfica Vema, há quase 50 anos fazendo impressões, não quase 50 anos, né? Obrigada. Pessoal, duas perguntas, por favor. Nossa, todo mundo está entendido de gráfica. Sua aula de tipografia, o pessoal gostou. Eu ia dar uma aula particular para vocês lá na gráfica, mas a gente não tem mais os tipos lá, então. Então, pessoal, Eli, uma pergunta. Eu queria que você falasse um pouquinho dos produtos de final de ano, que a gente já está chegando no final de ano. Os brindes de final de ano. Prazos, essas questões aí. A gente geralmente atende até janeiro e fevereiro. Tem alguns clientes que, por conta de preço, preferem fazer em janeiro. Mas o ideal é agora, né? Para fazer os calendários, em blocos de cadernos, agendas, blocos de anotações, para a gente conseguir produzir e entregar antes do fim do ano, para que as empresas possam distribuir esses brindes no fim do ano, não em janeiro. Que receber um brinde
fevereiro, um calendário em fevereiro, já não tem mais muito sentido. Então, segue o pedido de referência aí para quem quiser fazer os brindes de fim de ano. Começa, a gente tem que começar agora. Olha, seria... Pode perguntar. Na realidade, minha pergunta não, é só para colocar uma coisa interessante aqui da Gráfica Bema. A Eli sempre fala que o diferencial dela é atendimento, e eu, como parceira, a gente sempre pergunto muita coisa para Eli. Quando eu tenho alguma dúvida sobre material, que papel que é ideal para fazer alguma coisa ou outra, aquela embalagem dos cookies foi feito teste para ver se ela ia resistir no freezer. E todo esse atendimento de saber qual que é o melhor papel, qual que é a melhor técnica de impressão, qual que é o melhor processo pelo qual o material pode passar para poder chegar na mão do cliente, aí ele faz com muita expertise. Então, assim, por isso que ela é um parceiro que eu, na minha agência, confio muito, porque ela tem todo esse conhecimento e não é normal, tá, gente? A gente pensa que é padrão de mercado, que realmente a gráfica tem que saber isso, tem que atender dessa forma, mas assim, eu falo com outros fornecedores gráficos e pergunto certas coisas e a pessoa não faz ideia do que eu tô falando. Deveriam saber, qual é o perfil né? de impressão do seu equipamento? O cara fala, fecha em 300 dpi. E não é essa a resposta, né? E aí ele sabe a resposta certa. Então, eu realmente sou muito feliz de trabalhar com você, porque a parceria é boa. Muito bem.